Nós estamos aqui nessa noite reunidos, mais uma vez, nós e os lares que nos assistem e as pessoas que trabalham e cooperam conosco nessa noite presente, para poder mais uma vez estarmos glorificando o nome do Senhor. Esse é o nosso culto, nós vamos iniciar com uma oração em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai Santo, Deus de glória, graça e poder, em o nome do Senhor Jesus queremos louvar, exaltar e bendizer a Ti, dar glórias e graças ao Senhor. Ó Deus Santo, nessa noite nós queremos louvar o Senhor pelos Teus feitos, pelas Tuas realizações, nós queremos glorificar o Senhor pelo cuidado, queremos agradecer o Senhor pela, Senhor, salvação alcançada na cruz do Calvário. Nós queremos nessa noite, Senhor, glorificar e bendizer o Teu nome, ó Pai querido, pela graça, pela virtude, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que habita com a Tua igreja, que está no nosso meio, que nos dirige nesta noite. Esta, Deus querido, é uma noite de salvação, uma noite de bênção. Essa é uma noite em que o Senhor tem, meu Deus querido, Senhor da glória, liberdade para operar em meio à Tua igreja. É, Senhor meu Deus, a oportunidade, Deus, de o Senhor tomar as nossas vidas, Senhor, de modo que o Senhor possa fazer conforme o Teu querer, Deus querido. Salva as almas nessa noite, liberta, cura, batiza com o Teu Espírito Santo. Nessa noite vai alcançando os enfermos, Senhor. Visita os leitos hospitalares, Deus querido. O Senhor, pelo Teu poder, pode repreender a enfermidade. O Senhor pode restaurar a saúde do enfermo, Deus querido. Também pedimos que o Senhor nessa noite possa alcançar, meu Deus, a nossa cidade, estado e nação. Pedimos a bênção do Senhor sobre os nossos governantes. Pedimos que o Senhor nessa noite possa operar de modo sobrenatural em meio à Tua igreja, em meio ao Teu povo. Espírito Santo, nós nos alegramos, Senhor, porque temos a liberdade de proclamar que o Senhor é Deus, que o Senhor salva, e nós estamos, Deus querido, conscientes que a Tua volta, meu Deus querido, é já. Abençoa também, meu Deus, a igreja que está em São José do Rio Preto. Abençoa ali, meu Deus querido, os Teus filhos, os Teus servos. Abençoa toda a liderança, meu Deus, que está naquele lugar. Abençoa a vida do Adailton, Senhor. Abençoa a vida do Fabiano. Abençoa, meu Deus, toda a equipe para a glória e louvor do Teu santo nome, que nesta noite também está na Tua presença, fazendo a Tua obra, ministrando a Tua palavra. Alcança as almas, Senhor, também na cidade de São José do Rio Preto. Pedimos a bênção e graça do Senhor e já profetizamos, Deus querido, os nossos pés, Senhor meu Deus, aonde o Senhor tem nos conduzido e nos levado. Alcança os lares nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos e te louvamos no Teu santo nome. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus é bom. Nós queremos nessa oportunidade, estamos fazendo uma leitura na palavra de Deus, antes de nós estarmos ouvindo a mesma, antes de nós estarmos aí recebendo a palavra de Deus, que será ministrada nessa noite, Salmo 119. Eu quero ler do verso 30 em diante. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir as Tuas leis. Apego-me aos Teus estatutos, ó Senhor, não permitas que eu seja confundido. Percorro o caminho dos Teus mandamentos, pois libertaste o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos Teus decretos, então os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a Tua lei. Observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos Teus mandamentos, pois nele encontro prazer.
Inclina o meu coração aos teus estatutos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Persevera a minha vida segundo a tua palavra. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao teu temor. Amém? Louvado seja Deus, já temos orado o Senhor, já temos apresentado a Deus o propósito do culto dessa noite. Quem vai estar ministrando a palavra do Senhor já está com a oportunidade, evangelista Carlos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Também quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Aleluias. Louvado seja Deus. Momento gratificante de podermos estar na presença de Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6. Glórias a Deus. Livro de Juízes, do capítulo 6, o versículo 11 e 12. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E o seu filho Gideão malhava o trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Algumas traduções: o Senhor é contigo, varão valoroso. Somente até aí. Em nome de Jesus, quero ministrar uma oração. Querido Deus, Pai de glória, louvamos, Senhor, o teu nome pela oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença. Somos gratos, ó Deus, por mais uma vez termos o privilégio, Senhor, de te adorar, Deus, de engrandecer, de louvar e bendizer o teu santo e eterno nome. Pai de glória, nós estamos, ó Deus, diante da tua palavra, Senhor. E a tua igreja, Senhor, se encontra neste momento apta e preparada para ouvir a tua palavra, Senhor. Deus, fala com cada coração, ó Pai, que aqui está, que está nos seus lares, ó Deus, em nome de Jesus. Pai de glória, vai de encontro, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua voz, Senhor, venha bradar como um som de um trovão, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus. Apresento, Senhor, a minha vida na tua presença. É necessário, ó Deus, que eu me diminua, Senhor, mas que o Senhor cresça, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, ó Deus, para a glória e o louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias. Deus, queridos, nessa noite tem uma palavra aos nossos corações. Alguns dias atrás, quando eu estava no meu devocional com Deus,
E o Senhor ali, Ele me chamou a atenção para estar meditando no livro de Juízes. Louvado seja Deus. Gostaria que você abrisse o teu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Desse lugar para o Espírito Santo, porque Deus nessa noite vai falar comigo e com você, em nome de Jesus. Precisamos entender a palavra de Deus. A Bíblia nos diz, no livro de Juízes, no capítulo 6, a palavra nos diz que Israel, por um certo tempo, eles fizeram algumas coisas que não foram boas aos olhos do Senhor. A Bíblia nos diz que se tem uma coisa que Deus ele não se agrada, é de ídolos. E a Bíblia vem nos falando no livro de Juízes que Israel, eles começam a adorar outros deuses. E a Bíblia nos diz que Deus, Ele vem desde o livro de Gênesis, manifestando a tua presença na vida dos homens. O Senhor vai e usa Moisés para tirar o povo do Egito. E todas as vezes, Deus ele manifestando ali a sua glória, Deus ele falando ali com o seu povo, manifestando os seus milagres, os seus prodígios. E parecia que Israel, eles andavam em volta, eles ficavam rodeando, e por um certo tempo eles não entendiam aquilo que Deus ele estava fazendo. E a Bíblia diz, aleluia, que quando nós nos deparamos com os livros de Juízes, eles começam a adorar outros deuses, e aquilo ali foi ruim para Deus. E a Bíblia nos fala que Deus ele vai e entrega a Israel nas mãos dos midianitas. É preciso nós entrarmos nesse texto, nessa introdução, para entendermos lá na frente o que é que Deus ele quer falar conosco. E quando, aleluias, Deus ele vai e entrega a Israel nas mãos dos midianitas, a Bíblia nos diz que por 7 anos, Deus entregou a Israel na mão deste povo. E a palavra ela vem nos falando que todas as vezes que Israel, eles semeavam, eles começavam os seus plantios, todas as vezes que chegavam na época da colheita, vinham os midianitas, os assaltantes, e tiravam tudo aquilo que Israel tinha plantado. E a Bíblia nos diz, aleluias, que ali eles se entristeram muito, porque todas as vezes eles colocavam, eles semeavam, e os midianitas, aleluias, eles tomavam tudo que era de direito de Israel. E a Bíblia nos diz que aquele povo, eles para se esconder dos midianitas, eles começaram a se esconder no meio das cavernas. Aleluias. E a Bíblia nos diz que chegou um tempo em que Israel, eles clamam a Deus, e Deus vai e envia um profeta, e o profeta começa a falar. E aí nós entramos na palavra do Senhor, que quando Gideão estava ali no lagar malhando trigo, a Bíblia nos diz que um anjo vai e assenta e começa a analisar a vida de Gideão. E a Bíblia nos diz que quando esse anjo do Senhor, ele analisa, ele começa a olhar para Gideão,
A palavra nos diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. E para nós entendermos a palavra do Senhor é necessário entendermos uma coisa. O lugar onde Gideão se encontrava malhando trigo, sabemos nós que o lagar é o lugar onde se extrai o suco da uva, espreme o suco da uva. E sabemos nós que é necessário, para malhar trigo, é necessário um lugar amplo. Ou seja, era necessário estar no meio das montanhas. Aleluias. E Gideão estava escondido, malhando o trigo no lagar. Precisamos entender que era necessário uma força extrema. Precisamos entender que a situação era uma situação complicada. E a Bíblia nos diz que o anjo, ele começa a analisar a situação, a atitude de Gideão. E o anjo vai e se manifesta e começa a um diálogo com Gideão. E quando o anjo profere essa palavra a Gideão, o Senhor é contigo, homem valente, varão valoroso. O contexto da situação a qual Gideão estava era um contexto complicado. Gideão, ele olha para a situação, e nesse diálogo com o anjo manifesto da parte de Deus, ele fala: Senhor, como é que o Senhor é conosco? Olha só a nossa situação. Olha como nós estamos, escondidos. E quando Gideão ele começa nesse diálogo, o Senhor ele tenta encorajar a Gideão devido à sua situação. Queridos, se nós olharmos para a situação de Gideão, eu estava meditando e Deus ele falara comigo através da sua palavra. É uma palavra que nós estamos nessa noite, uma palavra que se encaixa com a situação a qual nós estamos vivendo. Nós vamos entender o que é que Deus ele está falando, aleluias, porque o Deus ele vai e fala para Gideão, o anjo fala para Gideão, o Senhor é contigo. Senhor, mas olha a nossa situação, olha ao nosso redor, Senhor, nós não podemos plantar, porque todas as vezes que plantamos, vamos colher, vêm os midianitas e roubam tudo aquilo que nós plantamos. Olha só a nossa situação. Aleluias. E o Senhor ele começa a tratar com o coração de Gideão. Aleluias. Deus ele começa a manifestar a sua glória na vida de Gideão. Aleluias. E Deus ele começa a trabalhar de uma forma diferente. Talvez a situação que nós estamos vivendo nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus para você que está aqui, que está na tua casa, uma palavra que vai direto ao teu coração para a situação a qual nós estamos vivendo. O cenário é caótico, a situação é complicada, aleluia, mas Deus ele tem algo especial para as nossas vidas. Deus ele tem uma válvula de escape para a nossa situação, aleluias. E Gideão nesse diálogo ele fala para Deus. O contexto é complicado, irmãos. A palavra que foi proferida para Gideão, aos olhos humanos é uma palavra complicada, porque a situação em qual ele estava vendo e qual ele estava vivendo era uma situação complicada. E aí o Deus ele começa a colocar algo no coração de Gideão, começa a estabelecer algo no coração de Gideão.
Israel estava cativo. Israel estava com sérios problemas de desobediência, fazendo aquilo que Deus ele estabeleceu como pecado, fazendo aquilo que Deus ele estabeleceu como coisas ruins aos seus olhos. Ei, paramos um momento e analisamos, abramos um parêntese aqui, olhamos para a nossa vida nessa noite, para a situação a qual nós estamos vivendo, fazendo um comparativo para aquilo que Gideão estava vivendo naquele momento, uma situação complicada. Ei, é tempo que Deus ele está trabalhando com a tua igreja, é um tempo em que Deus ele está com a tua igreja na palma das tuas mãos. Escute uma coisa, querido, da forma a qual Deus ele estava analisando a vida de Gideão, é a forma a qual Deus ele está assistindo a igreja nessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense eu e você que Deus ele está lá no céu, aleluia, e não está percebendo o que é que está acontecendo. Ei, Deus ele está vendo a situação, Deus ele está assistindo a situação. Louvado seja o seu nome. Aleluias. Deus ele assiste a tua igreja nessa situação. Olhamos para o mundo ao qual nós estamos vivendo. O pecado tomou conta do ser humano. As coisas que o ser humano vive são coisas profanas, coisas que entristecem o coração de Deus, aleluia. E chegou um momento em que Deus ele olha e começa a tratar com o ser humano, começa a tratar com a igreja. Ei, deixa eu dizer algo para você, aleluia. A situação a qual nós estamos vivendo, somente a igreja, somente o povo de Deus consegue entender o que é que nós estamos passando. Aleluias. Aquele que está ligado com as coisas de Deus vai entender. Aquele que está, aleluia, absorvendo aquilo que Deus ele está falando, aquilo que Deus ele está mostrando, começa a entender, aleluias. Gideão, o Senhor é contigo. Deus, olha a nossa situação. Senhor, nós somos Israel, somos o teu povo. Senhor, olha para as nossas vidas, nós somos o teu povo, Deus. E o Senhor fala uma palavra, o Senhor profere uma palavra, que o Senhor ainda é conosco. Olha, Deus, a nossa situação. É o que muitas vezes tem pego as nossas vidas. Às vezes nós olhamos para a situação e falamos: Deus, somos a tua criação, somos o teu povo, somos um povo escolhido. E Deus ele está analisando a vida dos crentes. Deus ele está analisando a vida do ser humano. Deus está analisando a posição da igreja, aleluias. Deus ele está analisando, aleluia, as vidas das pessoas, como é que o povo está vivendo, aleluias. Talvez nós olhamos para a situação, permita-me dizer algo para você, aleluia. Tem muitas pessoas dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, vivendo uma vida de qualquer jeito. Era necessário acontecer algumas coisas, aleluia, para as pessoas entrarem na posição. Escuta, o que é que Deus ele está querendo da igreja? Deus ele está querendo posição, Deus ele está querendo santidade, Deus ele está querendo algo diferente, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero proferir uma palavra para você. É necessário que depois da tempestade venha a bonança, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário nós analisarmos o antes e o depois. Como é que nós entramos diante de um problema, diante de uma situação, e como é que nós vamos sair. A igreja está nas palmas das mãos do Senhor. Deus ele está assistindo a igreja nesta hora. Deus ele está assistindo o teu povo nesta hora, aleluia. Glórias a Deus. Deus ele olhava para a vida de Gideão.
Deus, ele olhava para Gideão, o zelo de Gideão, aleluia, por mais que o resto do povo, aleluia, estava vivendo uma vida de qualquer jeito, mas preste atenção, Deus, ele escolheu um, Deus achou um na posição. Escute uma coisa, eu estava na minha casa, meditando na palavra do Senhor, e a palavra de Deus, ele bradava no meu coração. Escute uma coisa, entendamos uma coisa, se ainda estiver um na posição, através deste um, Deus ele cura, Deus ele batiza, Deus ele liberta, e Deus ele faz coisas novas, aleluia, aleluias. Se tiver um, aleluias. Entendamos uma coisa, querido, quando um anjo ele se posiciona ali na frente, debaixo daquela árvore, ele estava analisando o zelo, ele estava analisando a situação de Gideão, ele estava analisando o capricho, aleluia, com as coisas, com a situação, independente daquilo que estava vivendo Gideão, o Israel estava vivendo, mas Gideão estava na posição, aleluia, Gideão ele estava na posição, Gideão estava na posição, aleluia, aleluias, glórias a Deus. O povo começa a idolatrar, a adorar a Baal. E Deus ele fala que nós não podemos cochear entre dois pensamentos, não podemos agradar a dois senhores. Ou você agrada um e entristece o outro. Nós fomos gerados, nós fomos criados, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para sermos constituídos adoradores. Nós fomos criados para adorar aquele que tem todo o poder. Nós fomos criados, nós fomos gerados para adorar não um Deus, mas aquele que é Deus, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Os pais de Gideão, eles vão e fazem altares para adorar Baal. Gideão se encontra na posição. O anjo desce e analisa a vida de Gideão, e através de Gideão, Deus ele começa a mudar a história de Israel. Através da vida de Gideão, Deus começa a mudar a história de Israel. Irmãos, este caráter introdutório desta palavra, precisamos entender, aleluias, que quando Deus ele começa a passear no meio da igreja, ele começa a procurar, aleluias, o zelo, ele começa a procurar a posição dos servos. É muito fácil nós entrarmos para dentro da igreja, aleluia, e batemos no nosso peito falando assim, não, eu sou crente, eu sou pregador, eu sou levita, eu sou alguma coisa na presença de Deus, e Deus ele passa em revista, e ele não consegue encontrar uma posição, o desleixo, o descaso. Eu estou pregando aqui nessa noite para a igreja do Senhor. Eu estou ministrando nessa noite para a igreja que vai morar no céu, aleluias. Eu estou ministrando nessa noite para uma igreja que quando soar as trombetas vai herdar a glória com Jesus, aleluia. E quando Deus ele começa a procurar, e quando Deus ele não encontra, aleluias, o Senhor entristece o teu coração. Somos constituídos adoradores para adorar a Deus em espírito e em verdade. Somos constituídos servos. Somos alguém nas mãos do Senhor, aleluias. E por muitos e muitos tempos, muitos e muitos anos, vivemos uma vida
de descaso com as coisas de Deus. Mas hoje, Deus ele desce aqui neste lugar, e ele procura, ele passeia no meio do teu povo, aleluias, para encontrar na posição, na brecha. Porque Deus ele está começando, escuta, uma palavra tirada da parte de Deus, tirada dos céus. Deus ele procura que através desse Deus ele vai começar a escrever uma nova história para a tua igreja, aleluia. Deus ele precisa de aleluias. Deus ele precisa de E é necessário que nós entramos na posição. É necessário que nós nos apresentamos na posição. É necessário que nós apresentamos como pessoas aprovadas na presença de Deus, aleluias. Quando nós vamos servir ao exército, começamos ali a uma triagem, e ali começa a ser analisado todas as coisas boas e todas as coisas ruins. E quando as coisas ruins sobressaem, rapidamente, esse que se alistou, ele é excluído. Aleluias. E simplesmente só permanecem aqueles que se encontram algo valoroso, algo de bom, algo de excelente. Foi assim na vida de Gideão. O povo estava adorando outros deuses, ele se encontrava na posição. E através da vida de Gideão, Deus ele começa a trabalhar, Deus ele começa a querer libertar aquele povo. Irmãos, nós vamos entrar na palavra de Deus neste momento, aleluias. É necessário que nós saiamos, aleluia, do nosso comodismo. É necessário que deixamos de lado, aleluia, aquilo que nos agrada. E começamos a fazer coisas que agradam ao Senhor. E começamos a fazer coisas que agradam o coração de Deus. Quantos obreiros, quantas pessoas, aleluias. Quantos homens e mulheres de Deus, que quando chega o momento, aleluia, que nós precisamos de nos apresentarmos como igreja, se encontra enfraquecido, se encontra caído. Meu Deus, essa situação é complicada, mas o Senhor disse assim, eu sou contigo, aleluias. Louvado seja Deus. Dependente dessa situação a qual nós estamos, Deus ele quer que a igreja se posicione na tua presença, aleluia. Deus ele quer que nós nos posicionamos, aleluia, e nos apresentamos como soldados valorosos. Quantos de nós estamos perecendo? Quantos de nós estão perecendo aí fora? Quantas pessoas estão na tua casa neste momento, assistindo essa ministração, está perecendo? Eu preciso ser boca de Deus neste momento, eu preciso ser profeta. Quantas pessoas perecendo, aleluias, por causa do seu comodismo, por falta de dedicação, aleluias. Olhamos para a nossa situação, há uma pandemia, há uma situação complicada, aleluias, há uma quarentena, há um isolamento, aleluias. Mas eu preciso de comer, eu vou no supermercado, eu preciso de comprar um pão, aleluia, eu vou numa padaria, mas chega o momento de estar na presença de Deus, eu estou em quarentena, aleluias. Aleluias. Precisamos de ir num mercado, nós vamos. Precisamos de fazer as coisas, nós vamos.
Mas quando chega um momento de estarmos na igreja, na presença do Senhor, eu não posso sair da minha casa, eu não posso sair do aconchego do meu lar, porque eu estou em quarentena. Mas há um Deus, irmãos. Você que está aqui, você que está na tua casa, há um Deus que assiste todas as coisas. E a palavra nos diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Aleluia. Deus, Ele conhece a minha e a tua condição. Aleluias. Às vezes nós queremos esconder as coisas do homem, mas de Deus nós não escondemos. Eu tenho uma palavra para mim e para você nessa noite. Aleluias. Louvado seja Deus. Desde quando começou esse problema, essa situação? Desde quando começou? Não existiu um dia que a igreja esteve fechada. Não existiu um dia, não se passou um dia que a igreja esteve fechada. Aleluias. Eu estava na minha casa e Deus falava isso comigo. Aleluias. E Deus, Ele bradava isso comigo. Eu estava na minha casa. Deus, Ele falou: olha, não teve um dia que eu não estive na minha casa. Aleluias. E Deus, Ele bradava ainda mais no meu coração. E Deus, Ele falava assim: sabe por quê? Porque pode ter lei, pode ter decreto, pode ter liminar, mas as portas do inferno não prevalecem sobre a minha igreja. Aleluias. Deus, Ele esteve aqui. Aleluia. Você está me assistindo, nos assistindo. Saia do comodismo. Aleluias. Aleluias. Deus, Ele passa em revista. Deus, Ele analisa. Deus é zeloso. Aleluias. Deus, Ele é zeloso. Deus, Ele procura posição. Deus, Ele procura, aleluia, zelo, dedicação. Louvado seja o seu nome. Aleluias. Cadê a igreja nesta hora? Cadê o meu povo nessa hora? Cadê aquele povo que se diz que clama a mim? Aleluia. Cadê o meu povo? Cadê a minha igreja? Aleluias. Aleluias. A Bíblia diz que Jesus estava orando no Getsêmani. Ele convoca alguns dos seus discípulos para aquele momento com ele. E Jesus chama os seus discípulos a um particular e fala: vamos orar comigo. Aleluias. E ali Jesus, ele começa a falar com o Pai. E Jesus começa a sua oração. As coisas a qual Jesus ele estava vendo eram coisas complicadas. Aleluia. Eu quero dizer algo para você da parte de Deus. Aleluia. Quando Jesus ele estava ali no monte, aleluia, orando, intercedendo, ele estava olhando para a minha vida e para você que está aí na tua casa, no teu aconchego. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava ali naquele monte, naquele momento, por mim e por você. Aleluia. E ele começa ali a orar, a falar com Deus. E ele vai e começa a procurar aos seus discípulos. E ele encontra os seus discípulos dormindo, aleluia, e ele fala: não pode orar nem uma hora comigo? Cadê o povo? Cadê os amigos de Cristo? Cadê o povo que ele separou? Aonde está eu e você? Qual posição que nós nos encontramos nessa noite? Qual posição que nós estamos nessa noite? Estamos na posição de servos, estamos na posição de obreiros, estamos na posição de igreja, aleluia, porque quando Jesus voltar, ele não vai voltar e levar Carlos, Márcio, aleluia, a Assembleia de Deus, ele vai voltar para levar a igreja, aleluia. Cadê a minha igreja? Aleluia. É necessário ter apenas um, pelo menos um, aleluias. Precisamos sair da posição do aconchego.
precisamos sair desse aconchego, dessa limitação a qual nós estamos vivendo. É tempo da igreja pregar, é tempo da igreja buscar, é tempo da igreja falar, é tempo da igreja se posicionar. Cadê a igreja? Aleluias. Cadê o povo? Aleluias. Aonde nós estamos? Ei, aleluias. Ei, aleluias. Deus, Ele precisa de um para fazer uma história, para mudar uma história. Aleluias. Foi assim na vida de Gideão. Ele encontrou Gideão na posição na brecha, aleluias. Aleluias, talvez você está na tua casa falando, evangelista, que palavra. Talvez uma palavra dura, aleluias. Mas eu quero dizer algo de Deus para você, meu querido. Aleluia. Quando Deus ele convoca Gideão, acha Gideão, vou dizer algo para você. Ele começa a falar para Gideão: Gideão, eu quero que você faça uma coisa para mim, Gideão. Eu não me agrado de adorar outros deuses. Gideão, é preciso destruir um altar aí, Gideão. E Gideão ele fala para Deus: ó Deus, aleluias, mas como, Senhor? Eu sou pequeno, aleluia. E Deus ele olha para Gideão e fala: mas é você, Gideão. Não te mandei eu, Gideão. É você. Sou eu e você. Deus ele está falando é comigo e com você. Aleluias. Mas Deus, a minha casa é a menor. Mas Senhor, eu não sei nem falar, Deus. Eu sou o menor, não tem importância, Gideão. Aleluia, não tem importância, Gideão. Não tem importância, irmão, que está assistindo aí na tua casa. Não tem importância, porque o menor, Deus, ele faz rei, aleluias. Foi assim na vida de Davi, ele era o menor, estava lá no pasto, virou rei, se tornou o rei de Israel. Deus, ele precisa de um. Deus, ele precisa de um, aleluias. Ei, Gideão, eu tenho uma missão para você, Gideão. O meu povo não vai ficar mais cativo. Vai lá, Gideão, preciso que você vai e destrua um altar. Quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor ele vai e convoca Gideão. Deus ele vai começar a trabalhar de uma forma sobrenatural. Deus ele fala assim para Gideão: Gideão, só que eu preciso que você faça uma coisa. Deus ele me visitou nesta manhã, nessa tarde, enquanto eu estava meditando na palavra de Deus. Senti algo sobrenatural da parte de Deus como eu nunca tinha sentido. Naquilo que Deus ele falou para mim. E Deus ele pega a Gideão e fala assim: Deus ele está dando estratégia. Deus fala assim para Gideão: Gideão, você vai, edifica um altar para o Senhor teu Deus, no lugar, aleluias, no local aonde eu tenho ordenado. Gideão, edifica um altar no local aonde eu tenho ordenado. Aleluias. Quando eu me deparei com essa palavra, e quando Deus ele falava de posição, Deus ele falara assim, pastor: povo meu, edifica
um altar, porque eu, Deus, vou descer como uma fumaça e passar sobre este altar. Aleluia. Deus, ele vai passar. Aleluias. Deus, ele vai passar. Aleluias. Deus, ele vai passar a analisar o altar. Aleluias. Aleluias. Você está vendo a situação. Aleluias. E Deus, ele vai dar um brado, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele vai dar um brado, aleluia. Não, aleluia, não fica assustado, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele vai bradar. Covardes e medrosos vai ficar no meio do caminho, aleluia. Covardes e medrosos, Deus, ele já deu brado. Covarde e medroso vai ficar, aleluia. Deus, ele está separando, aleluia, o povo vai descer para tomar água. Deus, ele está analisando, aleluia, a conduta do povo. É a ordem de Deus nesta noite, a ordem de Deus, uma ordem imperativa. Marche, igreja, marche, igreja, marche, igreja, marche, igreja se posiciona, igreja marcha, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, posição igreja, marcha, aleluia, aleluia, ei Deus, aleluia, aleluias. Tem pessoas que vai ficar no meio do caminho, aleluia, e depois não adianta falar, Deus, eu não tive oportunidade, aleluias. A igreja está de portas abertas. Eu vou profetizar, a igreja está de portas abertas, aleluia. A igreja está de portas abertas, aleluia. Tentaram parar Jesus, tentaram parar a igreja, mas o evangelho continuou a ser pregado, a palavra continuou sendo ministrada, vidas continuou sendo libertas e salvas, aleluias. Não existe Deus como o nosso Deus. Não existe Deus como o nosso Deus. Não existe Deus grande como o nosso Deus. Aleluia. Aleluias. Não existe lei, escuta. Não existe lei para parar a Deus. Aleluias. Não existe lei. Aleluias. A Bíblia diz, Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que havia uma jovem que tinha sobre ela um espírito de adivinhação. E onde Paulo e Silas passavam, aquele povo começavam a falar. E a Bíblia diz que aqueles homens vai e expulsa aquele espírito que estavam com aquela menina, com aquela moça. E a palavra vai nos dizendo que eles prendem Paulo e Silas, aprisionam. Ali começam a bater em Paulo e Silas e os colocam dentro de uma prisão. E a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles olhavam para a sua situação. Os seus pés amarrados, suas mãos atadas. Fazer o quê diante dessa situação? Situação complicada. Machucados, feridos. Fazer o quê? A corrente não para a igreja, aleluias. Mãos atadas não para a igreja, aleluias.
Decreto não para a igreja, aleluia, porque a igreja somos nós. Nós temos, olha, escuta uma coisa de Deus aqui, ó. Aí não para a igreja, decreto não para a igreja, porque é uma constituição que nós temos o direito de ir e vir, e nós somos a igreja, aleluia. Aleluias. Aonde nós estamos somente é o templo, mas a igreja somos nós. Aleluias. Lei não para a igreja. Situação complicada. O que nós vamos fazer? Olha, vamos adorar? Aleluias. Vamos adorar. Paulo, vamos cantar, Silas. Vamos adorar. Aleluias. Não tem Deus como nosso Deus. Não existe Deus como nosso Deus. Não existe Deus tão grande como nosso Deus. Aleluias. Ele é de antes da fundação do mundo. Ele era, aleluia. Ele é o alfa e o ômega, aleluia. O princípio e o fim, aleluia. Ele é. Aleluias. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar louvores e adoração a Deus. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, aleluias, as cadeias começam, as portas das prisões começam a se abrir. As correntes começam a quebrar, cadeados sendo quebrados pelo poder da adoração. A adoração, aleluia, muda a situação, aleluia. E eles foram libertos, aleluias. A situação é complicada. O momento é difícil. Mas não tem nada que para a igreja, aleluias. Não tem nada que para o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós vamos nessa noite. Nós vamos a partir de agora. Aleluias. Edificar um altar. Deus, Ele vai visitar. Aleluias. Aleluias. Vou dizer algo aqui nessa noite. O joio e o trigo, eles crescem juntos. Mas chega uma hora que precisa de ser separado. Aleluias. É necessário, uma hora vai precisar ser separado. Aleluias. Vai chegar um tempo em que aquele covarde medroso vai ficar. É a palavra de Deus, irmãos. Aquele que for covarde e medroso, pode votar. Aleluia. E quando Deus ele quer dar algo de vitória, Ele surpreende o crente. Porque com 300, Gideão venceu a guerra. Aleluias. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz, irmãos. E você que está na tua casa, abra o coração para a palavra de Deus. Aleluias. Abra o seu coração para a palavra de Deus. Talvez você está no seu comodismo dentro da tua casa, não saia da tua casa para nada. É tempo de posição. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo da igreja se posicionar. Porque Deus ele vai visitar o altar. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Esta é a palavra a qual o Senhor tem colocado ao meu coração. Louvado seja Deus. Eu quero, neste momento, orar. E eu gostaria que você, aí na tua casa, que está nos assistindo, ouvisse aquilo que Deus ele tem falado nessa noite. Abra o teu coração para aquilo que Deus ele tem para a tua vida. Porque é com você que Deus ele está contando. Aleluias. E eu quero ministrar algo de Deus, quero dizer algo de Deus. Você que está na tua casa, está assistindo, está nos assistindo, ainda não teve o privilégio
de aceitar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, a oportunidade é esta. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Esta é a oportunidade. Este é o momento. O momento em qual nós estamos vivendo é os últimos dias da igreja na terra. Estamos vivendo os últimos segundos da igreja nesta terra. Porque há uma promessa de Deus de arrebatar a tua igreja. E você ainda nessa noite tem a oportunidade de fazer parte desta igreja, que vai morar no céu. Aleluias. Se você ainda não aceitou, ou se você está distanciado, precisa de retornar urgentemente para a casa de Deus. O Senhor, Ele está de braços abertos para você. A hora é essa. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração aí na tua casa, aonde você estiver. Deus, Ele vai mudar a tua situação e a tua história, em nome de Jesus. Eu quero orar por você neste momento. Encurve a tua cabeça. Querido Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Te adoramos, Jesus, pela oportunidade a qual o Senhor nos dá nessa noite. Oportunidade essa, ó Deus, de estarmos aqui na Tua presença. Senhor, nosso coração se regozija nessa noite de alegria por ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz, de termos o privilégio de sermos chamados igreja, filhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Senhor, tem vidas na Tua casa, que ainda não aceitou o Senhor como suficiente Salvador, e que está distanciado, que está fazendo isso neste momento, Senhor. Deus, como ministro, Senhor, da Tua palavra, eu peço a Ti, ó Deus, que aquele que tem desejo de Te aceitar como único Salvador, Pai querido, muda agora a situação, ser com cada vida, ó Deus querido, em nome de Jesus. Deus, livra, Senhor, de toda a astúcia do inimigo, ó Pai querido, tira toda pedra de tropeço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, aquele que está retornando, ó Deus, para a Tua presença, guarda essas vidas, ó Deus, permaneça, Deus, essas vidas na Tua presença, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai de glória, nós nos apresentamos, ó Deus, como varões valorosos na Tua presença, como servos, ó Deus, aleluia, escolhidos, ó Deus, para o Senhor, ó Deus. Eis-nos aqui, Senhor, para a Tua obra, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nos usa nesta terra para pregar o Teu evangelho. Nos usa nessa terra, Deus, para fazer a diferença, para falar do Teu amor, ó Deus, para pregar as boas novas, Senhor. Eis-nos aqui como igreja, ó Pai. A igreja a qual o Senhor constituiu nessa terra, Senhor. Pai de glória, em nome de Jesus Cristo, renova as forças da Tua igreja, do Teu povo. Desperta, Senhor, o Teu povo, Deus, em nome de Jesus Cristo. Fala com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Pai de glória, aviva o Teu povo, desperta o Teu povo. Quantas pessoas estão dormindo, ó Pai? Desperta o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Pai de glória, nós queremos Te adorar e Te louvar por esta oportunidade, ó Deus. Por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Por até aqui o Senhor estar conosco. Muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos alcançadas, por aquelas que nós vamos alcançar. Nós cremos, ó Deus, porque depois da tempestade a bonança, nós cremos. E confiamos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós Te adoramos. Em nome de Jesus, amém. Quero passar a palavra para o nosso pastor Márcio. Em nome de Jesus,
Que Deus ele abençoe a cada vida, em nome de Jesus. Louvamos o Senhor pela palavra que Deus tem nos concedido. Vamos de pé nos despedirmos para de retorno para os nossos lares. Louvado seja Deus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, com toda a igreja vencedora, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.